Você sabia que o uso excessivo de laxantes pode prejudicar a sua saúde? É sobre isso que a gente vai bater um papo. A gente vai conversar agora com o cirurgião endoscopista, Dr. Bruno Sander. Muito bom dia, doutor. Bom Seja dia. muito bem-vindo. Que Tudo bom tê-lo bem? aqui novamente. É um prazer estar aqui. Doutor, me fala o seguinte. Pessoal faz qualquer coisa para emagrecer? Pois é, infelizmente, Coisas, qualquer coisa, incluindo a maior parte coisas erradas. Isso, a maior parte coisas erradas. Hoje eu acredito que com essa quantidade de informações e informações erradas, internet e tudo, as pessoas hoje têm acesso a informações muito fáceis, mas nem sempre essas informações são verdadeiras. Então, elas buscam o que parece fácil e rápido, infelizmente. Laxantes. Doutor, pessoas usando laxantes para emagrecer. Pois é, cara. Laxante, ele não serve para emagrecer, ele não emagrece ninguém. O uso excessivo de laxante, inclusive, pode fazer mal à saúde. Existem dois tipos, basicamente, de laxante. Sim. Um que é osmótico, que faz com que o corpo elimine mais água. Ele vai fazer com que o bolo fecal que estava ressecado vai juntar mais água nesse bolo fecal para ficar mais fácil de ser eliminado. Por isso do laxante. Algumas pessoas são muito ressecadas e tem que tomar o laxante. E o outro tipo de laxante é o que a gente chama de apático. Ele causa um tipo de irritação na mucosa intestinal e isso faz com que o intestino contraia com mais vigor para eliminar aquele fator que o está irritando. Nesse sentido, o bolo fecal está lá dentro e vai ser eliminado. Então, as pessoas imaginam que se o intestino funcionar mais vezes, ela vai emagrecer. E não é bem por aí. Muitas vezes o paciente chega a ficar desidratado. Quando ele sobe na balança, ele fala, olha, diminuiu 2 quilos. Ele não emagreceu, ele perdeu líquido, ele desidratou, ele perdeu vitaminas, ele deixou de absorver nutrientes, então ele está fazendo um grande mal à saúde. E ainda com um grande problema. Se ele faz uso crônico, a tendência é que o intestino desse paciente, entre aspas, se acostume ao uso do laxante. Quando ele decide parar, antes ele não tinha constipação, ele passa a ter constipação. Então era um paciente saudável que vai trazer para si um problema de saúde. E isso também acaba atacando a flora intestinal? É perigoso? Sim, totalmente. Nós já até falamos aqui há um tempo atrás sobre a disbiose intestinal. Nós falamos aqui no programa que é a alteração da flora intestinal normal. Então, se o paciente ele usa o laxante em excesso, essa flora intestinal deixa de ser a flora usual. Ela vai ser eliminada e isso vai trazer outros problemas para a saúde do paciente. Eu observo que às vezes ficam à disposição, às vezes em farmácias, alguns laxantes que eles falam natural. Aí a pessoa, natural, não dá problema. Isso acontece? Sim, ela compra acontece, e começa a usar constante. Sim, acontece muito. Por isso que eu sempre recomendo só fazer uso de qualquer medicamento, mesmo os ditos naturais. Vá antes ao médico, se oriente, pergunte se realmente existe indicação de fazer uso daquele produto e principalmente no que diz respeito a emagrecer, porque laxante é uma das coisas. Mas eu estava citando aqui, eu já ouvi de pacientes que elas tomavam uma colher de sopa pela manhã de detergente. Como assim? Detergente de lavar? Detergente, porque uma amiga falou que era bom, que ajuda o intestino a funcionar melhor. Elas queriam tirar a gordura do corpo, igual a gente tira das vasilhas? O objetivo final era esse. Mas amado. isso é só um exemplo do quanto as pessoas que querem perder peso, às vezes elas estão desesperadas, visando simplesmente o objetivo e elas não se preocupam no caminho até lá e querem algo fácil, que ouviram dizer que funciona e acabam trazendo muito mal à saúde. Normalmente, a gente sabe que a alimentação, isso tudo, um intestino que funcione bem, ele ajuda também no processo de emagrecimento, mas é de maneira saudável. Saudável. Então, para que o intestino funcione bem, a pessoa precisa se alimentar de maneira adequada. E tudo é uma consequência. Se ele se alimenta de maneira adequada, o emagrecimento vai ser consequência disso. Outra coisa que ajuda o intestino a funcionar, exercício físico.
Se a pessoa se exercita, a tendência... Exatamente, o intestino vai ter mais mobilidade. E se ela se exercita, ela tem mais facilidade de perder peso. Então, uma coisa é consequência de outra. Porque na atividade física, o organismo vai... Os movimentos peristálticos, sim, melhoram. No sentido da atividade física, aí você vai tendo mais vontade de ir ao banheiro. Tanto que o paciente, às vezes, tinha um intestino normal. Por algum motivo, ele ficou acamado. Ele teve uma fratura na perna, por exemplo. Ele tem que ficar um mês acamado, em repouso. Ele vai ter uma constipação intestinal porque ele está em repouso. Então, isso mostra o quanto o exercício físico é importante para o funcionamento do intestino. Quando o senhor fala da alimentação boa, incluir mais fibras na dieta, quais as sugestões que o senhor dá? Também se a pessoa incluir também com excesso, pode virar um problema ou não? Sim, principalmente quando a pessoa exagera nas fibras e não toma líquido o suficiente. Porque a gente tem que ter um balanço, não adianta a pessoa... Então bebe mais água e come mais fibra. Exatamente. Para o intestino funcionar, precisa ter... formar o bolo fecal, mas ele precisa ter uma quantidade de água suficiente no organismo. Se ele ingere muitas fibras e não ingere a quantidade de água, ele vai ficar constipado. Olha que interessante, gente. Então, não adianta comer mais fibra, senão tomar mais água. Tem a quantidade mínima de água, doutor? Assim, por dia mesmo? Isso depende muito da temperatura do ambiente. Às vezes um calor, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, um sol de 40 graus e aquela temperatura muito quente, o paciente tem que ingerir pelo menos 4 litros de água, de líquido, por dia. No período frio, de 2 a 3 litros geralmente é suficiente. Então, tudo vai depender do quanto a pessoa está transpirando, perdendo líquido. Mas é no mínimo 2,5 litros sempre. Consuma mais iogurte. É uma coisa interessante, porque o iogurte, exceto pacientes intolerantes à lactose. Ok. Porque existem, inclusive, iogurtes sem lactose. Mas o iogurte, ele ajuda também no controle. Inclusive, boa parte dos iogurtes hoje tem em sua composição probióticos, que ajudam na flora intestinal. Então, o consumo de iogurte, de mamão, igual a gente ouve muito falar, né? As nossas vós, as nossas mães falavam, ó, come mamão. Posso contar pro senhor? Pra dar efeito em mim, tem que ser mamão com caroço. Sim, o caroço tem mais fibra. Eu não mastigo o caroço, porque é amargo. É ruim, mas engole o caroço. Engolir. Sim, mas isso é verdade. O caroço do mamão é rico em fibra e isso ajuda muito. E isso é uma coisa que as pessoas deveriam fazer, sim. Ao ingerir o mamão, comer o caroço. Mas quando a gente fala isso para o paciente, ele se assusta. Fala, mas comer caroço é não mastigar o caroço do mamão. Parabéns para mim, então, aqui. Agora, me fala uma coisa. Tem um dos iogurtes, não vou fazer propaganda para ele aqui, não. Que eu também consumia muito, justamente porque eu considerava que ele fazia bem, me fazia ir ao banheiro mais vezes. Sim. Mas já me falaram que é porque ele irrita. É fato, não é? Não, o iogurte, ele tem fatores probióticos, ele não irrita o intestino. A exceção, como eu disse, é aqueles pacientes intolerantes à lactose. Sim. Existe a irritação da mucosa pela lactose, não pelo o iogurte em si. Então, bom saber aí, viu, então, gente? Pode fazer uso do iogurte. Reduza o consumo de alimentos altamente processados. Sim, os alimentos industrializados em geral, né? Tem muito conservante, tem muitos princípios que acabam fazendo e irritando o organismo. Na prática é isso, quanto mais processado o alimento, maior a irritação no intestino. Por exemplo, as verduras, as folhagens. Existe, por exemplo, as mais escuras são melhores para o intestino? Isso acontece também? Sim, geralmente são mais ricas em fibras e também em complexo B, vitaminas, que são outras vantagens para o intestino. Mas tem alguns alimentos, vou citar um exemplo da goiaba, por exemplo. A goiaba... Ela prende? Prende, exatamente. Mas banana caturra também? Também ajuda a prender um pouco. Abacate é ótimo para o intestino, funciona bem. Então, tem que achar um meio termo. Por quê? A goiaba, ela prende porque ela é rica em fibras. Ela tem muitas fibras não solúveis. Então, acaba prendendo demais o intestino. A casca da jabuticaba. O pessoal vai ter que comer 3 cascas, engolir 3 cascas antes de... Isso é mentira. Não, é porque
nós somos mineiros, aqui em Minas tem muita jabuticaba. A pessoa senta com a bacia de jabuticaba e dá-lhe comer jabuticaba. Nossa, sai até pelo ouvido. É difícil você entregar uma bacia para alguém e a pessoa ir lá e comer 3 jabuticaba. Então, geralmente, a constipação se dá, no caso da jabuticaba, não é pela casca, é a quantidade que a pessoa comeu. Come 3 com casca e depois você pode comer à vontade, que você não vai ficar... Não existe o que diria sem ir ao banheiro. Pois é. As pessoas vão criando. Uma pergunta, doutor. Por exemplo, é algo genético? Por exemplo, a pessoa que ela tem problemas, às vezes ela é mais ressecada. Isso vem desde bebezinho ou às vezes o nosso mau hábito pode fazer com que a gente venha ter um intestino mais preguiçoso, mais lento. Um intestino ruim pode se tornar um intestino bom? Conta pra gente. Sim, existem pessoas que naturalmente já têm uma constipação intestinal crônica. Elas desde criança já têm uma dificuldade maior pelo próprio peristaltismo. Às vezes o peristaltismo intestinal, ele está alterado, ele é mais lento e algumas pessoas de fato têm uma dificuldade maior, mas que com o uso de alguns medicamentos estimulantes que não necessariamente são laxantes. Uma coisa interessante, o supositório ele não é considerado laxante. Olha. Então, laxante é aquele que ele atua sobre todo o trato gastrointestinal. O supositório ele é local, então ele é uso retal, então o mecanismo de ação dele é só no reto. Então, por exemplo, para crianças, o supositório de glicerina é uma coisa muito indicada, é muito bom para ajudar a soltar mais o intestino. Mas na grande maioria das vezes, a mudança na alimentação da criança já é suficiente para alterar os hábitos intestinais. Então, deixar o intestino funcionando de uma maneira regular. E em adultos, vários fatores associados. O primeiro deles, alimentação errada, disparado. Segundo, estilo de vida. A pessoa, ela geralmente trabalha o dia inteiro sentada, se exercita muito pouco, ela só levanta para sair do trabalho e ir até o carro, da garagem, do prédio até o apartamento. Pronto, é o movimento que ela faz ao longo do dia. Isso dificulta muito também e eu acho que assim, geralmente existem os fatores genéticos, como você já citou, mas os fatores genéticos, eles correspondem a menos de 5% do geral. E para a gente fechar, doutor, existe, por exemplo, o homem tem mais problema disso do que a mulher do que o homem? Existe uma faixa etária? É uma coisa que até, estatisticamente, a mulher, ela tem mais do que o homem. Por exemplo, na gestação é comum a mulher ter constipação, pela compressão do útero sobre o intestino e tudo mais. A obesidade leva à constipação intestinal também, porque aumenta a pressão intraabdominal. Quando maior o abdômen, maior a pressão sobre as vísceras, e inclusive existe a gordura visceral, que também dificulta. Então, obesidade piora o hábito intestinal. Mas uma coisa interessante é o seguinte, a mulher procura muito mais o médico do que o homem. Então, estatisticamente, é difícil também comparar, porque muitas vezes o homem tem constipação e não procura ajuda especializada. A mulher, culturalmente no Brasil, ela procura o médico com mais facilidade. Esse mês mesmo nós estamos no Novembro Azul, né, que é o controle, a prevenção ao câncer de próstata. Que é a grande dificuldade, é o quê? Convencer o homem a ir ao médico. E a constipação não é diferente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.